No estúdio, conosco hoje aqui, nesta data significativa, Dia Nacional de Luta Antimanicomial, estamos recebendo mais uma vez a doutora Marta Helena Noal, psiquiatra, e a psicóloga, doutora Ilka Pitin. Satisfação tê-las aqui conosco. Boa tarde, doutora Marta, tudo bem? Boa tarde. Olha, uma data importante, luta antimanicomial. Nós recebemos na Feira do Livro aqui, fizemos uma cobertura, acompanhamos. Daniela Arbex, autora de Holocausto Brasileiro, lamentou durante a fala na Feira do Livro a ausência dos chamados residenciais terapêuticos em Santa Maria. E nós ficamos aqui pensando, o que são os residenciais terapêuticos, que ela, depois de toda a ênfase que ela deu da pesquisa rica, significativa, que ela faz notadamente com manicômio de Barbacena, que ela mostrou, qualificou como um holocausto, e diz que Santa Maria poderia ter esses residenciais terapêuticos. O que seriam esses residenciais terapêuticos, doutora? Santa Maria teria que ter 17 serviços residenciais terapêuticos, 17, conforme a legislação e o número de população da cidade. A gente reivindica um, que seja, pelo menos que a gente comece por um. E foi muito constrangedor. A praça, o palco livre da praça estava lotado o dia que a Daniela Arbex veio. Ela passa a ser uma referência na reforma psiquiátrica, desde 2013, quando ela lança o livro Holocausto Brasileiro, um livro extremamente sério, como um documentário, que a partir daí sai o filme também, dirigido por ela e outras pessoas. E é com constrangimento que eu estava na praça e o grupo todo que estava lá teve que responder para ela, perguntou quantos residenciais existiam na cidade e a gente teve que dizer nenhum. É muito constrangedor. O que seriam os residenciais terapêuticos? Seriam casas protegidas, casas com um número pequeno de moradores. Esses moradores são pessoas egressas de internações psiquiátricas ou pessoas que não têm uma condição de se cuidarem sozinhas, até porque vem de um modelo onde não se ensinava as pessoas a se reabilitarem, muito mais pela dificuldade de reinserção social. Essas pessoas precisam de ajuda do que pela própria patologia, porque o que a gente vê hoje é que as pessoas que adoecem e são tratadas precocemente, adequadamente, elas não precisam sair das suas casas, elas não precisam ficar institucionalizadas, como no passado. Sim. Porque a gente ainda tem pessoas que têm essas sequelas, têm essa marca, que ficou na vida delas de estarem muito tempo internadas, de não estarem sendo capacitadas para retornar à sociedade. E 17 estariam parados em quê? Uma legislação própria? Essa previsão? Existe legislação própria de serviço residencial terapêutico. Se não me engano, de 2006 essa legislação. Olha só. Ou 2007. Acho que é 2006, não estou bem lembrada da data. Essa é uma legislação pouco mais de 10 anos. Então, já dá para se organizar, né? Pois é. A atribuição para quem? Para Estado, município, ação conjunta? A rigor, município, o município que teria que fornecer, mas isso não implica que, não impediria que tivesse algum tipo de parceria aí com o Estado ou federação. Diretamente na área da saúde, né? Exato, Nós tivemos agora, dia 16, em alusão ao Dia Nacional de Luta Antimanicomial, no 21º Fórum Permanente Regional de Saúde Mental do Vale do Rio Pardo, e conversando com colegas de lá, eu soube que Santa Cruz do Sul, uma cidade que tem 120 mil habitantes, já tem o seu serviço residencial terapêutico, que é outro constrangimento para a gente que mora numa cidade referência, E quando tu falas da data, que hoje é uma data importante, realmente para a gente é uma data muito importante. Hoje a gente comemora 30 anos deste dia. Em 1987 foi proposta essa data do 18 de maio. E eu tenho orgulho de dizer que há 29 anos eu milito nessa causa e enfim... então, para mim, realmente é um dia importante, dia 18 de maio, dia que a gente acorda sabendo que tem uma agenda
cheia de atividades, né? O mês de maio passou, né? O dia começou a se expandir e a gente tem um mês sempre muito movimentado para lembrar que a gente não quer mais manicômio, a gente não precisa mais de manicômio e as pessoas não precisam disso como tratamento. Essa é a desassistência, jogar alguém dentro de um local insalubre, inóspito e dizer que elas devem ficar ali. Psicóloga sim, a data do 18 de maio, então é algo assim, não somente para fazer essa reflexão, como estamos fazendo aqui, abrir os espaços para convocar a sociedade a pensar nisso também, né? Sim. É preciso lembrar que desde 1940 e poucos, a psiquiatra Nísida Silveira vai para o hospício oficial Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, e dali ela vai propor uma casa da década de 50, uma casa chamada Casa das Palmeiras, que seria uma casa para tratar os pacientes, não só internados, mas dar uma opção de local para que eles pudessem participar da vida social da cidade, e não só ser internado. Ela já lutava contra as reinternações. O objetivo dela, ao criar o ateliê de desenho, de escultura, era já levar essas pessoas para fora, tirar da reinternação. E em 1993 foi criado em Santa Maria, por mim, um serviço de atenção integral à saúde mental, onde era criado, ainda não tínhamos alternativas para os pacientes que não estavam internados, eles iam para casa até que nova internação. Então, esse serviço foi o antecessor dos CAPs atuais. Então, é necessário que a gente lembre, porque a luta ainda não está ganha. E não vai estar, porque nós temos que abranger os manicômios judiciários com essa luta também. Não só os que são internados por um surto, como aqueles que praticaram algum delito, né, de morte ou de ataque, o que for. Então, essa data é para lembrar que a guerra não está ganha. Faltam residenciais, faltam mais CAPs, faltam mais oportunidades de trabalho para essas pessoas. Então, elas estão ganhando espaços, não que não tenhamos feito um caminho, mas se desde 1940 e poucos é falado nisso, e a sociedade e os psiquiatras da época não aceitavam. Nós temos um vídeo para apresentar, o Dia da Luta Antimanicomial 2017. Podemos assisti-lo? Claro. Pois não, por favor. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a perceber que as atrocidades dos campos de concentração nazistas não eram diferentes das instituições psiquiátricas. No Brasil, no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, mais de 60 mil pessoas perderam a vida, no que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Assim como Barbacena, várias outras instituições no país serviram de cárcere para aqueles considerados indesejados. Militantes políticos, mães solteiras, homossexuais, epiléticos, mendigos, pessoas sem documentos. Somente no fim dos anos 70, com a organização do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, as denúncias colocaram em xeque a política psiquiátrica no país. Em 1987, na primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em Bauru, se concretiza o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial. Com a elaboração da Carta de Bauru, se determina o 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. De lá para cá, muito já se conquistou. Resultado da luta social, tem início nos anos 2000 um modelo de atenção à saúde mental aberto e apoiado pela comunidade, com a criação dos CAPs e serviços residenciais terapêuticos. No ano em que a Carta de Bauru completa 30 anos, ainda temos muito para caminhar, para que se entenda que por trás de um rótulo, de uma etiqueta, há uma pessoa muito maior do que seu problema,
a uma pessoa por inteiro. Nós vimos ali um cartaz de comemoração há 20 anos, né? Estamos hoje há 30 anos, quer dizer, tem mais 10 anos além daquele cartaz. E se diz que se conquistou muito. Mas ainda com todo esse avanço social, dos movimentos sociais, como tem ali a partir da Carta Aberta de Bauru, e do que se vê, ainda vemos, parece, a dificuldade de o Estado, de políticas públicas alcançarem efetivamente ações, porque a gente ainda vê pessoas na rua, como abandonadas, como segregadas praticamente, né? Pois é, hoje a gente pode até ver na rua, antigamente a gente não via, né? Nós assistimos ao Holocausto Brasileiro semana passada, no Cine Mental, lá no Espaço Nise da Silveira, e a gente debatia sobre isso. Existia uma política higienista em que limpava as ruas, então ficava tudo bonitinho. E as pessoas morrendo de fome, de frio, de doenças físicas, né? Enfim, ou até mesmo de dentro do seio da família eram mandadas embora, né? Mandadas no trem dos loucos. Eu tive uma experiência muito triste que me marca até hoje, veja só, da minha avó. Ela foi encaminhada para o Teatro São Pedro porque cantarolava sozinha, dançava sozinha, é louca. Enquanto varria, cantarolava sozinha. A imagem que eu tenho daquela época, ainda guri, era exatamente essa, que ela cantarolava e foi para o hospício. Quando ela voltou, que foram buscar, eu via que os familiares brigavam muito, porque ela estava passando trabalho, os que foram lá visitá-la se assombraram, porque ela estava meio pessoas que não tomavam um banho, era uma coisa assim, sabe? Quando ela voltou, ela estava irreconhecível. Os cabelos brancos, completamente enrugada, que ela era uma pessoa jovial, eu achava, embora fosse uma, mas ela estava realmente, aos meus olhos, assim, transtornada. Algo assim terrível aconteceu com ela. E aí sim, veja só, eu consigo lembrar disso como guri, eu via ela, ali eu via pavor nos olhos delas. Antes eu não via pavor nos olhos da louca que diziam, eu não via pavor nos olhos dela, sempre fui muito próximo dela. E ela, mais alguns anos depois, veio a falecer porque realmente ficou abalada, já tinha atingido a saúde física foi atingida em função desse transtorno, desse choque que eu acredito hoje, voltando atrás, ver assim, o que ela não deve ter sofrido, não sendo, né, não alcançando aquela dimensão dos que lá estavam também em outra condição, como já vi em muitos filmes depois. Né? Então, eu não cheguei lá, era muito guri, devia ter uns 9, 10 anos, era que eu me lembro disso aí. Mas marcou profundamente de ver isso, assim, dessas questões, né? Essa história a gente ouviu, né, ao longo de toda a nossa profissão, a gente ouve histórias semelhantes às tuas. O que chama a atenção é que tua avó voltou. A maioria dos relatos que eu já tive, as pessoas nunca mais voltaram para suas casas. Elas morreram no São Pedro, depois de uma internação de 40, 50, 60 anos. Meu Deus. Né? Não tem sentido isso, né? Tem. Existem as doenças, claro, naquela época os tratamentos eram muito mais rudimentares do que hoje em dia. Nós temos toda uma tecnologia aí para ajudar, mas a lógica continua, o São Pedro está lá. Se nós formos lá hoje, tem todo um projeto, São Pedro Cidadão, a Morada São Pedro, mas ainda há internos lá passando frio. Pelo menos a última vez que eu estive lá, ainda havia pessoas nuas pelo pátio do hospital. Então, a gente tem que dar visibilidade para esse tema mesmo, não é? Em Santa Cruz do Sul, a gente passa aqui, é nosso caminho, né? Quem mora em Santa Maria vai a Porto Alegre com mais frequência. Aquela clínica muito bonita, assim como todos os prédios, Juqueri, São Pedro, o Dom Pedro II, o atual Instituto Nise da Silveira, são prédios belíssimos, arquitetonicamente falando. Ali na estrada, em Santa Cruz, ainda há um letreiro, Clínica Vida Nova, que funcionou como um manicômio por muitos anos. Né? E a gente tem bastante orgulho de poder ter feito parte dessa desconstrução, dessa formação de um outro paradigma de atenção em saúde mental ali naquela região. E se temos avançado, psicóloga Ilka, professora, sobre o fechamento do Ambulatório Municipal de Saúde Mental, eu fico pensando aqui, se foi fechado um ambulatório municipal,
Estamos avançando? Nada. Não, né? Nada, voltamos para trás, né? Porque na época que eu criei o serviço, não existia nenhum serviço para atender pacientes comprometidos psiquicamente. Havia ainda o hospital universitário que acolhia quem estava em surto. Agora, se uma pessoa entrar em surto, ela tem que ir para a UPA, se submeter às esperas, e depois vamos ver o que eles vão fazer com ela, com a pessoa. Quer dizer, a saúde mental ainda quer ser escondida. Não adianta pensar ainda que a luta está ganha. A luta está começando a que as pessoas têm que tomar conhecimento, digamos, não só no 18 de maio, visitando esses lugares, esses hospitais, os serviços que existem, para poder ver que ainda estamos no meio do caminho. Hoje tem mais psicólogos, tem mais psiquiatras com essa visão de que o paciente grave, ele pode ficar em casa se ele não tiver num surto onde ele está destruindo tudo. Mas as pessoas, as famílias querem se ver longe. Eu também me chocou muito no São Pedro, uma senhora que eu encontrei lá de quase 60 anos, que ela foi internada aos 15, porque ela estava quebrando lâmpadas na praça e nunca mais saiu. É que na sua família, provavelmente, a família se interessou por ela. Porque eu já trabalhei no manicômio judiciário e lá as pessoas nunca mais receberam visitas. Não se sabia o nome daquelas pessoas. Isso em 1974, vamos dizer. Porque elas envelheceram, tinha uma foto desse tamanho e não calhava com a pessoa que estava ali destruída. E a família não procurou mais. Então eram pessoas que perderam a alma, perderam a essência, estavam ali marchando, tomando remédio e marchando de um lado para o outro. Então, para ver, isso em 1970. Agora, se a gente vai andar por aqui, por 2000, no século XXI, nós vamos encontrar ainda absurdos. Entende? Que a saúde mental não é vista como uma doença crônica. Ela é uma doença crônica. As pessoas querem que aquela pessoa fique boa, entre aspas, saia cozinhando, trabalhando e não sei o quê. Ela pode fazer isso, mas aceitando que ela tem uma doença, que ela vai ter que tomar medicação, que ela vai ter que frequentar um centro tal. Hoje já se vê pessoas que podem até trabalhar, podem fazer atividades 1000. Então, não, o louco é excluído, como se o diabético, o cardíaco, todo mundo não pudesse conviver e ter atividades, né? Como se não tivesse que demandar políticas públicas específicas, para né? amparar, né? Amparar. O que preocupa é que as políticas públicas existem. Elas estão aí, foram aprovadas. Estão prescritas, estão lá. Existem, né? E mesmo antes delas existirem, o primeiro CAPES do Brasil, que foi o CAPES Luiz Cerqueira em São Paulo, está completando 30 anos esse ano também, os NAPES de Santos. Quantos CAPES a gente mesmo participou da fundação antes da legislação? A legislação de CAPES é de 2002. E tem outras tantas legislações que surgiram depois desta de 2002. A questão é que, mesmo com a legislação, não se criam os espaços e aqueles que existem, eles têm sido desmontados. A minha grande preocupação, Santa Maria e região, é que se alguém tiver uma situação de urgência hoje em dia, do ponto de vista da parte psíquica, vai ser atendido por uma pessoa que não é especialista, num serviço onde não há nenhum especialista na área de saúde mental trabalhando, que é a UPA. E que eles fazem o que podem, gente. Claro. Sabe, até que se esforçam para fazer o melhor. Sim, mas é geral, mas né? não é um há. atendimento geral. Tu questionas, né, o fechamento do ambulatório, que seria um espaço mais eletivo, de atendimento mais de manutenção de tratamento. Então, a gente está sem um ambulatório, estamos sem uma urgência, sem um SRT, que é o ambulatório era aqui residencial. na Riachuelo, né? Ele teve muito pouco tempo ali, né?
já vinha Teve há um na tempo. Silva Jardim, né? Não foi na Silva Jardim? O último, mas já há algum tempo penúltimo. estava deslocado, estava no Comem, lá no Comem. em condições Depois, muito precárias. porque aquele prédio foi condenado, a parte elétrica, tudo foi condenado, e eles foram provisoriamente para o Comem, e não saíram de lá, né? E lá o Comem não tem condições, né? E 3 CAPs para uma cidade do porte de Santa Maria é muito pouco também, não é o suficiente. Então, existe uma procura muito maior do que a oferta de atenção. Na década de 70, se eu não me engano, foi Michel Foucault escreveu História da Loucura, né? 79. 79, obrigado. E foi um livro que trouxe o debate à tona, né? Traz até hoje, Até hoje é um texto básico. Viu só. Daquela década também foi o Manicômio, os Prisões e Conventos, do Irving Goffman, que é um clássico tanto quanto a História da Loucura, Sociais, ali parte do Michel Foucault. E só que se a gente vai a uma unidade de internação até hoje, né, uma unidade contemporânea, eu sempre me lembro muito do que eu li ali, naqueles textos. É triste, sabe, de ver a gente em pleno século XXI identificando práticas, atitudes, funcionamentos descritos na década de 70 do século passado. Que ali se abriu o debate que perdura até hoje na análise do discurso, principalmente, né? Não se escreve a palavra normal. A palavra normal é uma palavra que não tem nem sentido, né? E como a gente vê o senso comum utilizar o normal. Não é normal, é normal. Quando exatamente exclui, né? é a palavra ela é excludente, além de não ter sentido, ela é excludente quando as pessoas pensam que ela é inclusiva, né? Agora normal. é interessante que tu está nos proporcionando a falar, eu nem imaginava falar sobre isso, mas há também uma grande crítica à reforma psiquiátrica. Existe um movimento contra a reforma psiquiátrica que hoje está estabelecido, hoje em dia, há muitos anos já, na Associação Brasileira de Psiquiatria. E é interessante, porque em 78 foi na própria Associação Brasileira de Psiquiatria, foi o berço do início do movimento brasileiro. Recebeu o Basaglia lá no Congresso Brasileiro, no 4º Congresso, 3º Congresso da Associação. E quando tu nos chama a falar desses textos, eu me dou conta, é preciso dizer aqui também que tem os textos de 1974, do Irving Goffman, de 79, Foucault, mas tem texto de 2017, porque os críticos também alegam que a gente está lá ainda na danação da loucura, né, danação da norma, que a gente está na antipsiquiatria e não, né, nunca estivemos do lado da antipsiquiatria, simplesmente como um processo histórico de conhecer esse movimento. Perfeito. A gente defende a reforma psiquiátrica como uma psiquiatria humanizada, atualizada, né, e aí teria, não cabe aqui, mas teria diversos autores contemporâneos que a gente se nutre para poder desenvolver as técnicas que se oferecem hoje em dia. Né? Para a gente não ficar na ideia que estamos lá ainda no Foucault. Foucault é berço, como Freud também, né? É a solidez, é a base do nosso conhecimento, mas muito veio a partir depois disso. Estão nos fazendo sinal do horário, eu nem tinha visto, 1h08 já, né? A gente Que o tempo voa. Olha, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, você falou muito bem sobre a questão do processo histórico. Eu estou lendo o professor Álvaro Vieira de Pinto, né, que está falando sobre o conceito de tecnologia. A gente se encanta, se admira, se maravilha com as coisas da atualidade e acaba excluindo o processo histórico, como se as coisas tivessem aparecido agora, como se tudo estivesse sendo uma coisa de agora, do hoje desvinculado de passado, desvinculado de uma continuidade que afeta diretamente ao homem. A pessoa, o humano, a humanidade, né? E que precisa, por ele mesmo, estar sempre nessa conexão de presente, de dificuldades, de necessidades, de superação, vincular-se a todo um processo histórico, né? Essa historicidade do sujeito. Professoras, muito obrigado por estar aqui. Professoras, pelo conhecimento aí. Vocês estão na sala de aula, mas se não estão, deveriam estar, né? Marta Helena Noal, psiquiatra, Ilka Pitin, psicóloga. Que bom que vieram aqui para fazer com que essa bandeira esteja aberta
um dia difícil como hoje, que está difícil achar um debate de um outro assunto que não do cenário político, nós estamos aí com essa bandeira sempre aberta e tocando no assunto, abrindo o assunto para reflexão, certo? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos pela presença.